Inicialmente, apresentaremos uma visão geral do sistema operacional Linux. Linux é um software livre criado originalmente por Linus Torvalds e que rapidamente se popularizou como a principal alternativa à Microsoft para sistemas operacionais para computadores PC. Grande parte do enorme sucesso do Linux foi devido ao fato dele seguir a filosofia de software livre. Um software livre é um software que possui 4 liberdades definidas. Você pode executar um programa em software livre para qualquer propósito, sem para isso precisar de qualquer tipo de licença ou permissão de qualquer distribuidor ou fabricante ou desenvolvedor. Você pode livremente estudar aquele software, pode redistribuí-lo e pode modificá-lo e redistribuir as modificações. Para tanto, todo software livre precisa ter disponível seu código-fonte. Desenvolvedores de software com acesso ao código-fonte de um software livre podem estudá-lo e continuamente desenvolver inovações em relação ao mesmo. Isso significou, no caso de Linux, assim como no caso da maioria dos softwares livres disponíveis no mercado, que surgiram comunidades de desenvolvedores que juntos vão melhorando e criando novas funcionalidades naquele software, permitindo ao mesmo um uso cada vez mais amplo. Uma consequência da filosofia por trás do software livre Linux foi o surgimento das distribuições Linux. Diferentes distribuições empacotam o kernel do Linux junto com diferentes bibliotecas. Algumas distribuições são mantidas por empresas, enquanto outras foram criadas e são mantidas por comunidades de desenvolvedores. Pelo tamanho das comunidades, variações entre distribuições e mais liberdade de adaptação do código-fonte, o Linux muitas vezes é mais adequado do que soluções proprietárias como o da Microsoft para aplicações específicas. Por exemplo, muitos fabricantes adotam o Linux como base para controlar determinados hardwares. O Android é um exemplo de sistema operacional com base no Linux. Também aplicações de caixa eletrônico, hardware que controlam firewall, muitas vezes utilizam o Linux por ser a solução mais viável de melhor custo. Entre as distribuições, nós temos cada vez mais popular distribuições live. O que são elas? Distribuições live são distribuições sem instalação, em que o Linux é executado sem necessidade de fazer todo um processo de configurar e instalar ele no computador, muitas vezes formatando a máquina. Ele pode, por exemplo, simplesmente rodar em um computador a partir de um pendrive. Linux se popularizou principalmente, no início, em servidores, tendo até hoje uma posição muito forte nesse mercado. Por exemplo, foi utilizando o Linux que muitas empresas montaram os primeiros servidores de internet do Brasil, sendo uma solução, na época, mais avançada e bem mais barata do que, por exemplo, alternativas da Microsoft. Linux ainda é muito popular, por exemplo, como sistema operacional de servidores web e servidores de e-mail. Também é muito usado por empresas que fazem hospedagem de site. Algumas têm a opção apenas de hospedar em Linux e outras têm a opção de escolher, sendo que geralmente a opção de hospedagem em Linux acaba sendo mais barata do que o uso, por exemplo, de hospedagem em servidores Microsoft. Da mesma forma, muitas soluções de servidores na nuvem já vêm com uma opção de utilizar o sistema operacional Linux. Então, quando você aluga uma máquina na Amazon, não há um custo de sistema operacional ao optar como o Linux sendo o sistema operacional do serviço que você vai executar nessa máquina.